Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais uma review. Review de BQEYZ Topaz, fone gentilmente cedido pela BQEYZ. E reza a lenda que se você conseguir falar BQYZ 3 vezes na frente do espelho bem rápido, você ganha um BQYZ Winter do próprio dono fundador da BQYZ. Mas até hoje ninguém conseguiu, né? Então bora para review do Topaz, cara. A BQYZ é uma marca já veterana no canal. Tem review do Winter, tem review do Spring 2. Cara, o Spring 2 para mim é um fone sensacional. E o Topaz tem uma coisa interessante, eu estava bastante curioso para ouvir ele, porque ele usa um driver piezoelétrico, assim como o Spring 2 usava para os agudos, tá? A configuração do Topaz é um driver dinâmico mais um piezoelétrico para agudos. E assim, por tudo que eu tinha visto do fone, que não era muita coisa, eu sabia que ele tinha uma assinatura diferente dos outros fones da concorrência, e realmente foi isso que eu encontrei. Mas antes de chegar na sonoridade, vamos começar com a construção. Como é a construção do Topaz? Cara, a BQYZ não brinca em serviço quando o assunto é o unboxing e construção, bicho. Mais uma obra-prima, a caixa é muito charmosa, muito bem feita, chama bastante atenção o unboxing dele. Vem com um monte de ponteira, né, coisa que falta em muitos fones dessa faixa de preço. Aliás, ele custa 80, 90 dólares, então ele compete com a Aria, com o Singot A500, né? Com o Duno Titan S, toda essa galera de peso. E unboxing ele manda muito bem. Inclusive eu quero dar um adendo para vocês sobre a ponteira de bocal aberto da BQYZ. Para mim é uma das melhores ponteiras que eu tenho na minha coleção em conforto e em sonoridade, cara. Principalmente com o Andromeda, foi a melhor ponteira que eu achei para ele até hoje. Claro, para minha anatomia, para os meus ouvidos, mas velho, foi onde eu extraí todo o potencial do Andromeda, foi com essa ponteirinha de bocal aberto. Então, se vocês tiverem uma aí e nunca tiverem testado, abre o olho, quem sabe vale a pena você dar uma ouvidinha nela. Tirando isso, cara, ele vem com uma case muito boa. A BQYZ sabe fazer case, a case dele é bem legal. Vem com a escovinha para você limpar, vem com cabo muito bom, um cabo que não tem microfonia, não embola, um cabo padrão da indústria nessa faixa de preço. Não tem nada aqui que eu tenha que puxar a orelha. Então, cara, a construção matou a pau. Vide conforto. Assim, ele é confortável? É, mas ele tem uma quininha, uma protuberância interna ali nele que não faz ele encaixar tão bem no meu ouvido. Então, depois de algumas horas isso aqui machuca. E o isolamento não é lá dos melhores, porque o fone não preenche toda a pina da minha orelha, toda a concha da minha orelha. Fica um vão ali por conta dessa protuberância. E acaba que eu não tenho o isolamento dos mais fortes do mundo. Mas tirando isso, tudo ok. E para muita gente eu acho que vai ser confortável, né? Minha orelha é meio complicada de ter fit. Mas como é o som do Topaz, que é o que interessa, bicho? E assim, realmente ele é diferente, né? Ele é diferente da maioria dos fones dessa faixa de preço. Ele é diferente da maioria dos in-ears que eu já ouvi. Não porque ele tem um tuning completamente louco, maluco, não esperem algo assim, mas porque ele tem algumas características próprias que eu ouvi em poucos fones e todas juntas eu acho que o Topaz é o primeiro que eu ouvi. Mas vamos começar com os graves, cara. Os graves são a cereja do bolo, para mim é onde ele mostra realmente a maior competência. Tem um grave forte, eu não diria que ele é um bass head, mas eu diria que é sim um grave pesado, foge da neutralidade. E é um grave que está muito bem colocado no sentido de que se você é um bass head, ele vai agradar, tu não vai ficar tipo, é muito magrinho, não, você vai ouvir e vai falar, dá pro gasto. E se você não é, você vai ouvir, vai se empolgar e não vai ser aquele mar de grave que vai te incomodar. Então, pro meu gosto, ele tá numa quantidade de graves muito equilibrada e muito saudável. Quanto a subgraves e médio graves, aqui eu achei ele um equilíbrio também. Ele, além de ter um impacto forte nos médio graves, tem uma extensão e um rumble bom nos subgraves. Então ele tem uma quantidade para os meus ouvidos mais ou menos igual de ambos. Não consigo falar que ele é um fone com muito subgrave ou muito médio grave. Ele tem bastante dos dois, mas não é um caminhão de graves. Cara, são graves muito rápidos, texturizados, com muito detalhamento, com um timbre muito correto. E isso considerando principalmente a quantidade que ele tem, né? Você pega, por exemplo, o concorrente Titan S. O Titan S tem um detalhamento muito alto nos graves.
Porém, o Titan S é magrinho, por isso que ele consegue ter toda essa velocidade, toda essa agilidade, toda essa resolução. Já o Topaz tem uma quantidade bem maior, poderia soar lento? Poderia, mas você vê que ele tem uma capacidade resolutiva bem alta para essa quantidade que ele tem. Então são graves de excelência nessa faixa de preço. Bicho, os médios são bem interessantes, porque os médios não têm aquela pina gain tão elevada, que eu não curto muito, e eles têm muito corpo. Eles agregam bastante dos graves, puxam bastante e são médios bem espessos. Nesse ponto ele me lembra um pouquinho Andromeda, um pouquinho, gente, assim, nesse ponto, nos médios, ele me lembra um pouco Andromeda em tonalidade, nessa característica de ter médios quentes, bastante cheios, com muito corpo, cara. Você coloca uma guitarra, soa com muito peso, só que obviamente ele não tem a organicidade e a resolução do Andromeda nos médios, mas ele lembra. Então se você ouvir o Topaz e achar esses médios mais cheios, mais volumosos, mais carnudos, interessantes, principalmente em guitarras, violões e vocais masculinos, quem sabe o Andromeda seja um fone que você vai gostar bastante para um upgrade futuro. E nos agudos é onde mora para mim a estranheza do fone, porque assim, às vezes ele soa escuro, às vezes ele soa muito brilhante, e eu demorei um pouco para decifrar ele e eu ficava, pô, mas o que tá acontecendo, cara? Às vezes ele soa tão escuro, às vezes ele soa tão brilhante. E é o seguinte, vai depender da gravação. Ele tem para mim um pico no começo dos agudos, barra médio agudos. Para mim ele não sibilou, mas assim, ele chega com um brilho forte, pode incomodar. Para mim incomodou em algumas gravações, fica com muito crunch ali na guitarra, fica com às vezes um brilho excessivo no prato da bateria, depende da gravação, depende do prato da bateria, sei lá, da marca, do que é, mas em algumas ocasiões ele fica muito brilhante. E quando a música pede muito ar, muito brilho nas mais altas, falta, ou seja, ele tem um problema de falta de extensão para os agudos. Eu não diria que é um problema, é uma característica, porque assim, ele tem muita informação nos agudos, não sinto que está faltando, mas ele não soa um fone arejado e aberto, ele soa um fone fechado. E assim, eu acho que muita gente vai gostar dessa característica, porque tem bastante gente que é sensível a essa região mais alta dos agudos, mas não é meu caso, eu prefiro o oposto. Poucos agudos ali na região mais baixa e muitos agudos na região do brilho do ar. Então tem essa questão, vejam se vocês preferem um fone mais fechado, se preferem um fone mais aberto e mais arejado. O que é interessante é o seguinte, cara, apesar dele não ter muito arejamento, ele tem um palco relativamente aberto. O Titan S é bem mais aberto, o Single TI-500 também, mas para essa assinatura um pouco mais fechada e escura, ele tem um palco bem amplo, uma separação de instrumentos muito alta também, e um detalhamento eu diria bom. Não é incrível, o Titan S e o Singlet principalmente são bem melhores, mas considerando a assinatura mais escura e fechada dele nessa região dos agudos, ele mostra bastante informação. É bastante surpreendente. Você fala, pô, esse fone aqui tá escuro, mas você começa a prestar atenção, a informação tá ali nos agudos. Você só precisa caçar ela porque ele soa um pouco escuro realmente. Então, é um fone interessante. Eu não recomendaria ele no sentido de, pô, eu tenho $80, o que eu compro? Eu recomendaria o Single TI-500, né? Já dando spoiler. Mas, bicho, para quem tem bastante fone na coleção, para quem tá procurando uma assinatura diferente, ou para quem tá procurando principalmente uma assinatura mais fechada nos agudos altos, com bastante grave, mas ainda assim mantendo um controle bem alto, médios mais espessos, uma assinatura realmente diferente. Cara, Topaz é o único do mercado que faz isso, então, apesar da concorrência ser forte, ele se sobressai fazendo o que ninguém faz. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!